Olá, boa tarde, meninos. Agora que nós estamos entrando para essa segunda parte da nossa aula, é o capítulo 12, tipos de medicamento, lá na página 77. Mas para que a gente possa falar sobre medicamento referência, similar, homeopático, alopático, fitoterápico, eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. Então, eu vou iniciar nossa aula agora com a seguinte mensagem: que sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Então, o sucesso ele não tem a ver só com o dinheiro. A diferença que a gente faz na vida das pessoas que nos trazem prazer ao executar a nossa profissão, tá? Por quê? Porque é importante para que nós possamos executar nossa profissão com qualidade, nós entendermos um pouco. E agora nessa aula, nós vamos entender um pouco mais para que nós possamos fazer a diferença na vida das outras pessoas. Agora, a nossa aula vai ser sobre os tipos de medicamento. Mas antes, vamos fazer uma pequena revisão. O que a gente falou até agora? Nós falamos de classes de medicamento. Existem várias classes de medicamento? A resposta é sim. Conforme nós vimos ali no capítulo 12, quantas classes de medicamento que nem se precisa de receita médica, mas corre o risco do quê? Da automedicação. Então, o fato de não precisar de receita médica não quer dizer que não precise de orientação do atendente. É aonde nós falamos ali para você entender pelo menos os nomes dessas classes a que se pertence, como que é, como funciona. Então, assim, falamos sobre a losartana, civastatina. A professora deu uma atividade para vocês fazerem ali agora, muito bem para aqueles que conseguiram concluir. Se alguém não teve dificuldade ali de citar o nome dos 3 anti-inflamatórios não esteroidais, tem diferença para o esteroidal? Tem. E um analgésico para dores fracas ou moderadas? Bacana. Então, assim, esse foi o que nós falamos até agora. E nós já conhecemos vários tipos de medicamento, suas funções, ou seja, para que ele é indicado. Agora, nessa aula, o que nós vamos entender? Por que esses medicamentos são vendidos de forma separada? Então, a aula de agora é sobre o quê? Genérico, referência similar. Ou seja, qual que é o nome, como a diferença do nome comercial para o princípio ativo. Então, até o final da aula, você vai ter que sair respondendo essa pergunta para mim. Por que os medicamentos são vendidos de formas diferentes na farmácia? Bom, como a professora já falou, existem vários tipos de medicamento, né? Então, é genérico, referência ou similar. Tem diferença entre eles? Tem sim. Os medicamentos, principalmente, tem um órgão chamado Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a professora vem falando dele aí há muito tempo, desde o começo do seu curso. Então, só relembrando, os laboratórios, o que eles fazem? Eles investem aí para desenvolver esses produtos, ou seja, o tempo inteiro agora se lança um medicamento novo, só que esse medicamento não é de uma hora para outra. Houve-se muito estudo, houve muita pesquisa, muito investimento para que esse medicamento, um exemplo que nós temos agora é a vacina, você viu? Ó, a Anvisa, enquanto a Anvisa não liberou, ou seja, não passou pelo teste lá de equivalência, de qualidade, de eficácia, tem todo um processo. Mas isso fica para uma outra aula para a gente falar sobre esse assunto, porque eu queria que você entendesse que existe uma política nacional de medicamentos lá do Ministério da Saúde. Em 2003, o que o Ministério fez? Fez a lei da criação da Anvisa. Então, a Anvisa passou, então, ou seja, um órgão fiscalizador que foi instituído, ele foi criado, né? Houve uma lei de criação dele, para que ele definisse as regras dos medicamentos, ou seja, como que esse medicamento é registrado, como ele é reconhecido. Então, assim, a Anvisa estabeleceu, estipulou assim, 3 regras. Existe, ó, o reconhecimento de 3 categorias. Quais são elas, conforme a imagem que a professora está compartilhando? Usam medicamentos homeopáticos, eu vou explicar sobre cada um. Os alopáticos e os fitoterápicos. Então, homeopáticos, alopáticos e os fitoterápicos. Então, como que é isso? Ó?
Medicamento homeopático, ele é estimulado como? Seja ele energético para reequilibrar, pode ser usado animal, gordura, natureza, pedras. A homeopatia, em geral, funciona assim, ó. São pequenas doses, só para você entender de uma forma bem simples. Vai tratar o doente através de seus princípios, ou seja, com substâncias que pode causar o mesmo sintoma da doença, fazendo com que o corpo, nosso corpo, seja estimulado para que o próprio organismo se recupere da doença que ele mesmo causou. Então, ele é um tratamento assim, ele não é muito entendido, às vezes não tem muito especialista na área de homeopatia. Tem algumas farmácias de homeopatia. Então, a homeopatia não trata só através de plantas, só através de animais, mas pode ser ceras, pode ser pedras, pode ser fenômenos da natureza. Da alopatia, a alopatia ela foi estudada ali pelo Cláudio Galeno. Cláudio Galeno é o pai da farmácia, que a gente falou lá no começo do projeto. Ele estudava através da alopatia, ou seja, os medicamentos comuns que nós temos lá na farmácia. O doente, esse medicamento comum, ele faz o quê? Ele estimula o organismo que está doente, ou seja, está com dor de cabeça. Você vai lá e vai comprar um medicamento para ter dor de cabeça. Ou seja, esse medicamento vai ter uma reação ao contrário do sintoma que você está sentindo. Isso chama-se alopatia. A homeopatia, não. Ela é estimulada. É como se fosse assim. Vamos usar um exemplo assim, bem chulo que eu vou falar. A dipirona, você está com dor, você é adulto, você toma 40 gotas para acabar com a sua dor de cabeça. Na homeopatia, você tomaria 10 gotas, 5. Ou seja, ele é diluído. Ele é diluído para estimular o seu corpo a fabricar o quê? O seu corpo reequilibrar para aquele seu tratamento. Já na fitoterapia, é aquele que é através de plantas medicinais. É utilizado drogas vegetais, suco, cera, óleo, extrato, tintura, mas é através do quê? De algo natural, planta. Não tem nada sintético dentro dos fitoterápicos. Só uma ressalva que a professora gostaria que você anotasse aí. O medicamento fitoterápico, realmente, ele não é tudo à base de planta. Porém, ele não pode ser misturado com o alopático, porque um pode cortar o efeito do outro. Mas isso fica numa outra aula, onde a professora vai voltar a falar com vocês sobre a homeopatia e fitoterapia. Combinado? Mas e já que a professora citou a respeito do genérico, referência e similar, tem diferença entre eles? Tem. Tem, e eu vou enviar depois um vídeo sobre uma orientação que o laboratório faz, explicando minuciosamente essa diferença em mínimos detalhes. Agora, grosseiramente, a professora vai te explicar assim, ó. Existe um medicamento, como eu falei lá, a Anvisa faz os testes dela do quê? Qualidade, segurança, eficácia dessa terapia. Deu certo? Não é só um laboratório criar um medicamento. Tem que ter comprovação, tem que ter estudos clínicos feitos comprovando que esse medicamento realmente traz um benefício para o cliente. Controle de matéria-prima, ou seja, os produtos que foram utilizados para poder ser colocado lá dentro desse medicamento, esses insumos. O que vai? Inclusive, ó, não estava outro dia fazendo a vacina e acabou, e o laboratório faltou um insumo que não era aqui no Brasil que tinha. Esse insumo tinha que vir de fora. Então, o controle dessa matéria-prima, como a professora já havia falado ali, né? É a Anvisa que faz isso, essa segurança. Então, essa lista de medicamento de referência, tem uma comissão lá na Anvisa que avalia essas indicações desses medicamentos para que fique sempre atualizado o quê? O nome. Vamos supor que a professora Evelyn, a partir de agora, tem um laboratório, uma suposição, tá? E eu vou patentear um medicamento. Ó, vou pegar o nome de um princípio ativo que já existe, que é a dipirona. Como assim? Então, entenda bem, está escrito aqui, ó. Dipirona monohidratada. Embaixo, vou colocar bem de pertinho a câmera para que você possa ver. Bem pequenininho, tem lá. Lá diz assim, medicamento genérico lei 9787 de 1999. Então, a partir de 1999, passou a existir quem?
os medicamentos genéricos. Só que eu tenho um laboratório e eu vou patentear. Agora, meu medicamento vai chamar Evelyn Dor. Mas se existe Ana Dor, eu quero patentear o meu de Evelyn Dor. É um nome comercial. Eu vou patentear esse nome, eu vou pagar por isso, meu laboratório investiu muito em pesquisa e tal. E eu não quero vender só com o nome Ana Dor, não quero vender ele como se ele fosse um genérico. Eu quero vender ele para quando você ver o Evelyn Dor, você saber que foi o meu medicamento, eu estou vendendo. Aonde eu quero chegar? Então, olha só. Existe um medicamento que ele é referência. É isso que eu acabei de dizer. Eu criei a referência do nome Evelyn Dor. Bem do caso bem genérico que precisa, a dipirona não precisa de receita médica, mas ela precisa de orientação sobre o tomar ela. Mas vamos supor que fosse um medicamento, ou seja, eu tenho um produto onde eu tenho uma marca. A minha marca é Evelyn Dor. A minha marca tem um nome comercial, então o meu nome comercial, eu acabei de dizer para vocês, qual que é? A minha marca, Laboratório Evelyn Sá. O nome comercial da minha dipirona, Evelyn Dor. Ou seja, eu tenho um laboratório onde eu vendo um nome comercial de um princípio ativo que já existe em outros laboratórios. Agora, se fosse um genérico, eu quisesse vender o genérico, o que eu iria fazer? Eu ia vender com o nome de dipirona monohidratado. Só que você não ia saber que era minha dipirona. Eu não patenteei o nome quando é o genérico, entendeu? Por isso que quando o medicamento é genérico, olha só, ele vem com uma tarja amarela, escrito G de genérico. Por mais que ele precisa de... Esse caso que eu dei um exemplo para vocês, ele não precisa, mas ó, eu tenho outro aqui, que ele é um genérico, ó, um exemplo. Opa. Ele é um genérico, mas ele tem uma tarja amarela. Então, o que isso quer dizer? Ele é genérico, mas ele precisa de receita médica. Então, aqui é o nome propriamente do medicamento. Então, não tem um nome comercial quando o medicamento é genérico, ó. Não tem um nome comercial. Ele só é genérico. Ó, ele não é referência, entendeu? Quando, se fosse uma referência, que estaria escrito Evelyn Dor. É um medicamento de referência, ele tem um nome patenteado. Quando ele não tem esse nome patenteado, ele não tem um nome comercial, quer dizer que ele é um genérico. Na embalagem você vai indicar pela tarja G e cor amarela. Quando um medicamento ele é similar, ou seja, ele é equivalente, ele tem um nome comercial também. Agora vamos supor que o meu fosse um similar. Seria... eu poderia colocar o Evelyn Dor, mas eu poderia pôr Evelyn de sabor. Ou seja, mudou o meu princípio ativo? Não. Ele permaneceu de pirona. Só que eu coloquei meu nome e meu sobrenome, porque eu pago uma marca. Quando alguém tem um medicamento similar, ele também paga por a patente de um nome comercial. Tanto referência quanto equivalente, ele paga pelo nome comercial. Genérico não tem nome comercial, ele tem princípio ativo. Ok? Guardaram bem isso? Então, vamos entender agora. Medicamento similar, ele possui o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Nele tem concentração, tem indicação. O genérico, agora vamos lá. O genérico e referência é como se você pegasse, um exemplo, teu RG. Teu RG fosse lá na copiadora e fizesse uma cópia colorida. Sai igual? Da mesma cor? Se for um equipamento bom, ele fica idêntico. Ou seja, é como se você pegasse a receita de bolo da sua mãe, do seu bolo de chocolate, e fizesse. Só que o seu é o bolo de chocolate Uau. Uau é a marca que você vende, entendeu? Agora, e o genérico? É bolo de chocolate, a receita da sua mãe. Então, o medicamento referência, aquele farmacêutico descobriu esse medicamento e ele passou a fazer o quê? A testes para ganhar um registro. Quando o medicamento é referência, ele ganha um registro. Ou seja, o laboratório vai lá, ele paga por ele. Existe a indústria farmacêutica paga caro por essa patente. E aí, durante 5 anos, esse nome fica lá paradinho e tal.
e ele pode usar, podendo renovar ou não, ok? Vamos entender. Esse medicamento, quando ele é referência, é um produto que tem uma marca, ele tem um nome comercial e ele tem um logotipo específico, ok? Quando esse medicamento ele é genérico, o nome do medicamento, como eu dei um exemplo para vocês, é o próprio nome do princípio ativo. Aqui, dipirona. Qual que é o nome desse medicamento? Dipirona. Qual que é o nome do princípio ativo dele? Dipirona. Então, ele não tem nome, ele é um medicamento genérico. O medicamento referência, Anador. Anador é o quê? É um nome comercial que é vendido. O que tem dentro do Anador? Dipirona. Lembra que eu falei do bolo de chocolate? É isso. Bolo de chocolate. Uau. O que tem dentro do bolo de chocolate uau? Chocolate. E se eu fosse comprar ele como genérico, como é que é o nome dele? Chocolate. Entendeu? Então, quando se patenteia um nome, é um medicamento de referência. Ele tem... aquele nome não pode ser utilizado. Entendeu? Só depois de algum tempo de pagar a patente que esse nome pode ser utilizado. Por quê? Porque o laboratório investiu, ele é um medicamento referência, foi feito investimento em si. Então, só se você está notando aí qual que é a diferença, o medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose, mesma indicação, ou seja, ele é uma cópia idêntica ao referente. Ele só muda o nome. Antes de ser disponibilizado no mercado para venda esse medicamento, ele também passa por vários testes, mostra sua compatibilidade, ele apresenta a mesma segurança que o medicamento de referência. A diferença na embalagem é apenas o medicamento que contém ali o quê? A frase medicamento genérico e é discriminada a lei 9.787/99 é um medicamento genérico. Tem uma letra G grandão na cor amarela, é medicamento genérico. E agora vocês não vão errar mais. Agora, o medicamento equivalente, olha só, vamos entender. Este produto ele tem uma marca, ele também tem um nome comercial, geralmente é parecido com o medicamento de referência, muda uma palavra ou outra. Só que a sigla que tem lá, ó, nesse caso eu tenho aqui um exemplo do genérico para você. Ao invés de ser uma letra G, vai ter uma letra EQ, ou seja, um medicamento equivalente. Essa sigla, ela é característica na embalagem ali. Em vez de ser o G, tem o E e o Q. Ok? Então, o medicamento referência, ele é inovador, ele é fabricado de uma forma exclusiva, é por um tempo determinado, tem marca comercial, é conhecida. Quando o prazo de exclusividade que eu falei para vocês, é aquele período que se paga para usar aquele nome. Depois ele abre para outros laboratórios. Então, pode existir o mesmo medicamento sendo vendido de vários laboratórios diferentes, vários valores diferentes. O que muda de um laboratório para outro? Principalmente, além do preço, é algo chamado excipiente. Vou dar um exemplo. Se você pegar uma bula da dipirona e abrir lá, tem laboratório que vem até dentro do recipiente dele, vem caramelo. Ou seja, imagina, uma dipirona tem caramelo dentro. Então, assim, os recipientes são que mudam de um para o outro. Um medicamento similar, como eu já havia mencionado anteriormente, ele tem nome, tem marca, ele é diferente do original. Os similares, eles são mais baratos. Ele tem também o mesmo princípio ativo, as mesmas indicações. Não vou ficar sendo repetitiva. Observem só essa imagem para ver se vocês conseguem entender. Dipirona. Dipirona, dipirona. Só que aqui é genérico. É o próprio nome. Magnopirol. Magnopirol é o quê? É dipirona. Só que ele tem um nome comercial utilizado pelo laboratório como Magnopirol. E aqui, Novalgina. Então, o que muda o Magnopirol da dipirona para a Novalgina? Nada. Ambos têm dentro deles 500 miligramas de dipirona. Viu? O valor, às vezes, de um laboratório para o outro, muda assim, às vezes até dobra o valor. É importante que o atendente saiba disso, que ele consiga orientar o cliente dele, que se o médico não pediu na prescrição, e mesmo se ele pediu, dá para conversar com ele, senão há a possibilidade do cliente estar utilizando um medicamento genérico. Medicamento genérico, o laboratório deles são de origem brasileira. Ele foi criado em 1999, ou seja,
são laboratórios que estão no mercado há mais de 22 anos. Antes não se era fabricado, era fora. Por isso que esse medicamento tem um custo menor para nós, tá? Então, aqui um exemplo. Paracetamol, genérico, usa o mesmo nome, paracetamol, não tem um nome bonitinho. Esse outro, paracetamol, por que ele é diferente? Qual a diferença desses três? Agora não muda mais o princípio ativo, ó. Eferalgan. O que é eferalgan? É paracetamol também. Só que eferalgan é um tipo de comprimido efervescente. No paracetamol é um comprimido em forma de cápsula. Aqui, esse paracetamol, ele é um comprimido para infantil. Então, tem drogas que eles têm para adulto e infantil e é diferente, não é só diminuir ou cortar o comprimido no meio que se torna infantil, não, tá? Essa informação não é verdadeira. Um exemplo, medicamento para adulto é 1 grama, 750. Para criança, 200. Criança não pode ficar tomando medicamento. Criança está em fase de formação do corpo. O timo, que é aquele órgão de defesa que eu falei para vocês aqui, ó, que fica nesse local, e ele está em formação, quanto mais criança você é, maior ele é. Vai crescendo, ele vai diminuindo. Então, criança, não, de acordo com a idade, às vezes não pode nem tomar medicamento. Somente sob indicação médica, tá? Bom, agora que vocês estão bem craques aí, que vocês entenderam que medicamentos similares são aqueles iguais ao referência, o que muda? A marca, o nome comercial, eles também passam por teste de qualidade da Anvisa. Já falei isso várias vezes. O que diferencia eles do medicamento de referência? Prazo de validade, a embalagem é diferente, o rótulo é diferente, o tamanho. Às vezes, o medicamento similar, ele não tem na mesma forma farmacêutica. Então, os similares nunca devem substituir o referência se o médico não falar que pode. Essa é a orientação que nós temos para dar ao cliente, tá? Converse com o seu médico se for feita essa substituição. Por quê? Olha só. Os medicamentos de referência, eles possuem segurança, eficácia no tratamento, têm qualidade comprovada, como eu citei no começo da aula. A vacina, você viu que ficou quanto tempo para ser liberado para a Anvisa? Tem que ter segurança para nós. É um princípio ativo novo, surge uma doença nova, vamos lá, vai para as 3 categorias, homeopatia, alopatia, fitoterapia, independente de quais sejam, tem que ter verificação de qualidade, segurança e eficácia e o controle na utilização da matéria-prima. Relembrando, então, genérico, medicamento referência. O que é um genérico? Amoxicilina. O nome dele é amoxicilina. Vendo a sua prescrição médica, mas, ó, é um genérico. Qual é, então, a diferença ali, ó, entre um medicamento similar? O medicamento similar, ele é idêntico. Mesmo princípio ativo, mesma forma farmacêutica, mesma administração. O que muda? Prazo de validade, embalagem, rotulagem, tamanho da forma do produto. Então, vamos comparação. Nome comercial, equivalente, de referência aqui vai ter o nome do laboratório, e daqui vai ter um e um aqui. Prazo de validade, embalagem, rotulagem. A diferença é, olha só, é isso aqui. Prazo de validade, embalagem, rotulagem. Por quê? Princípio ativo, forma farmacêutica e via de administração são totalmente iguais. De acordo com a RDC 58/14 da Anvisa, criou a categoria dos similares e equivalentes. Mas, ó, 2014. Vamos prestar atenção, nós estamos em 2021. Não tem tanto tempo que existe, porque não é... Por isso que eu comentei inicialmente que não é todo medicamento ele pode ser substituído. Por quê? Porque ele não tem, ó, às vezes intercambiável. Ele não é intercambiável com genéricos. Agora, com referência, ele é. Entendeu? Então, a intercambiabilidade, que é um nome difícil, né? Poderá ser feita pelo próprio farmacêutico. O farmacêutico que vai dizer se dá ou se não dá. Tá bom? Então, só comparando lá novamente. GGG. Tenho certeza que vocês vão sair assim dessa aula sabendo diferenciar, olhar de longe, que alguém falar um nome bonitinho, nome comercial. Nome estranho, tipo cloridrato de metformina, cloridrato de ranitidina, esses nomes diferentes, até de ser pronunciados, metronidazol, metroclopramida, são nomes de princípio ativos, entendeu? Então,
A professora gostaria de saber o seguinte: agora que a professora explicou, ficou claro? Deu para entender um pouquinho, então, como você identifica? Nome do princípio ativo, número da lei, na embalagem vem o G grandão. Agora, não tem como errar quando o medicamento é genérico ou não, ok? Quando, aqui, ó, em relação aos preços, genérico, olha só, vamos comparar aqui, eu trouxe para vocês. Losartana potássica, genérico, R$ 32, original. Ó, só que pense bem, esse daqui que eu trouxe como exemplo, ele tem duas composições. Ó. Além dele ser um medicamento para pressão alta, ele vem com hidroclorotiazida. Ele não é com duas composições. Aqui o cliente não vai precisar tomar primeiro o medicamento da pressão e depois o diurético. Aqui, o próprio laboratório patenteou ARA2H, ou seja, dois componentes em um, ou seja, medicamento para pressão e a hidroclorotiazida, o H aqui, em um só. Olha a diferença de valores. Bastante, né? Fora isso, quais tipos de medicamentos que existem? Existem fitoterápicos, existem biosimilares, termogênicos, nutracêuticos, multivitamínicos, dermocosméticos e nutricosméticos. Inclusive, esse de número 1 e número 2 aqui, nós falamos um pouco sobre eles lá no projeto de cosmetologia. Falamos sobre eles. E agora, para finalizar, qual que é a diferença, então, entre farmácia e drogaria? Vamos guardar? Nunca mais esqueçam disso, ó. Medicamento, de acordo com a lei 5.991 de 1973, a diferença entre farmácia e drogaria, lá no artigo 4, ela determina que na farmácia, ou seja, é um estabelecimento de manipulação. Ou seja, na farmácia, faz-se manipulação de fórmulas magistrais e oficinais e de comércio de drogas e medicamentos. Lá também vende insumos, correlatos, a dispensação de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer equivalência de licença médica. Isso quer dizer, dentro de uma farmácia pode ser feita manipulação de medicamentos, seja ele magistral ou oficinal. Na drogaria, não. Na drogaria é um estabelecimento de dispensação de medicamentos, comércio de droga, insumos, correlatos, só que em suas embalagens originais, nada de venda de matéria-prima. Ficou claro? Não se faz manipulação em drogaria. Então, se você não conseguir entender a diferença agora, ó, você vai entender que drogaria, estabelecimento, dispensação e comércio. Farmácias, estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais, oficinais, mas ele também pode fazer dispensação e venda de drogas prontas, ou seja, drogas especializadas. Tá bom? Então, terminando a nossa aula agora, a professora vai colocar lá no grupo formulário com atividade correspondente a essas perguntas que nós falamos agora aqui no vídeo. Hoje nós falamos de tipos de medicamento, que são os homeopáticos, alopáticos, a diferença de referência genérica e similar. Próxima aula nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre noções básicas de microbiologia. Qual que é a diferença entre vírus, fungos, protozoários? Quem são os micro-organismos que podem causar doença para nós, que pode prejudicar o nosso cliente? É o que nós vamos falar na próxima aula. E eu vou estar aguardando por você. Sabe por quê? Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, ao você transferir para o seu cliente os conhecimentos que você está aprendendo no seu curso, você vai aprender quando você estiver ensinando também, ok? Eu vou interromper o compartilhamento de tela e desejar para você uma excelente semana. Fique com Deus, que Ele te acompanhe, te dê sabedoria para que você possa tomar suas decisões nesses momentos de dificuldade, esses momentos que nos fazem forte. Eu vou aguardar vocês na próxima aula para que a gente possa dar continuidade e entender um pouquinho sobre o quê? Sobre os micro-organismos, como que ele vive em nosso meio, como que ocorrem as infecções. É o que nós vamos falar na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, até semana que vem e não esqueçam de fazer a atividade.